Bom dia! Iniciando aí mais um dia com muita alegria. Claudinei Eusébio, a palavra é sua. Muito bom dia a todos e a todas, né? Que esse daqui seja um dia maravilhoso, um dia que Deus colocou na nossa vida, que Deus nos presenteou para que pudéssemos viver nele da melhor maneira possível, né? Então, bora lá fazer acontecer, fazer o básico bem feito para que as coisas possam dar certo na nossa vida. E hoje de manhã, depois da minha oração, fiz aqui a minha leitura bíblica em Lucas 6, onde Jesus fala aqui aos seus discípulos, ensinando a eles como fazer a coisa da maneira certa, né? Porque muitas das vezes a gente quer retribuir o bem a quem nos faz bem, quer amar a quem nos ama, quer sorrir para quem nos sorri, né? Ou seja, a gente quer fazer ser recíproco em função daquilo que os outros colocam para a gente, o que os outros mostram para a gente. E ele nos ensina aqui que nós devemos amar os nossos inimigos, fazer o bem para aqueles que muitas das vezes não nos façam o bem, emprestar algumas vezes sem querer ter de volta aquilo que você emprestou. Ou seja, não que nós devêssemos ser tolos ou mesmo capachos de pessoas, mas nós devemos fazer as coisas da melhor maneira, de forma como ele faria na vida das pessoas. Porque quando Cristo veio a essa terra, ele não veio pensando em si, ele veio pensando nos outros. Então, se nós fizermos o nosso trabalho com um viés de pensar nos outros, de fazer o bem para os outros, sem ficar pensando somente em nós, certamente as coisas serão acrescentadas. Ele diz que nada iria faltar e nada vai faltar na vida de nenhum daqueles que fazem a coisa da maneira certa e com o propósito no coração de abençoar pessoas. Então, gente, bora lá para a vida, vamos aprender um pouquinho mais aqui hoje, vamos colocar em prática o nosso dia de hoje para que ele seja um dia abençoado na vida das outras pessoas. Eu tenho falado com muita gente aqui no meu quadro de atendimentos e muitas dessas pessoas vêm com problemas emocionais. Então, eu não estou aqui pensando muitas das vezes em só fechar vendas, mas também tirar o olhar dessas pessoas do quadro que elas estão, o quadro da doença, do problema, e colocar elas para enxergar o que ainda tem para que elas possam viver, para o que Deus preparou para elas no dia de hoje. Essa foi uma das primeiras frases que eu mandei para uma senhora que passa por depressão aqui. Então, a gente tem que olhar para os outros com amor, praticar sem querer nada em troca. E isso é o que Deus colocou no meu coração no dia de hoje, e eu estou aqui esperando para aprender mais e poder acrescentar mais na vida das pessoas. Então, bora lá, bora para a vida, que a vida tá só nos está nos esperando. Valeu, Robson. Até mais. Muito bem. Salva de palmas aí, o homem está inspirado hoje. Parabéns aí, Claudinei. Muito bem, estamos dando sequência aí no nosso movimento de cada dia aí. Não sei se vocês estão observando que nós montamos um grupo de lançamento do nosso evento, do Master Training. Esse grupo ele está tendo continuação para os nossos convidados, para as pessoas que só entraram no grupo e não foram, elas estão vendo que tem ali já um movimento, que tem alguma coisa acontecendo. E a proposta é que nós entendamos que o nosso caminhar ele tem uma sequência, que é o próximo passo. O que nós, como distribuidores, porque eu vou considerar que esse encontro aqui é de distribuidores, nós não temos nenhum consultor no nosso encontro, só tem distribuidor. Tá faltando combustível aí para esses distribuidores. Cadê os consultores do nosso negócio? Mas fiquem tranquilos, tranquilas, que faz parte do movimento. O mais importante é você saber que você está dando o próximo passo.
Então, fiquem atentas, fique atento ao próximo passo. Nós temos aqui a nossa mentoria para justamente guiar os nossos passos. O que todos nós precisamos nesse momento? Melhorar as habilidades de recrutar pessoas novas. Hoje, eu posso dizer para vocês, o nosso trabalho no recrutar, ele envolve até cinco encontros com a pessoa que eu estou chamando para o negócio. E todo o nosso encontro de negócios, todos os nossos encontros da mentoria é uma nova oportunidade para eu chamar esse convidado para estar em um evento. O que faz converter um negócio é a prova social. Por isso que eu preciso desses encontros. Porque o meu convidado ele não vai se convencer na primeira oportunidade. Só se ele tiver muito, mas muito, muito mesmo desesperado por um negócio com baixo investimento, aí ele vê que aqui era o que ele estava procurando. Mas eu posso dar o exemplo de cada um de vocês que entraram no negócio. É, exceto o Ney, que foi logo de cara ali, que ele já entrou pro negócio, né? A gente fez um encontro de negócios lá na casa, lá no escritório da tia do Ney. Quando eu falei do negócio, o Ney falou: pô, é isso aí que eu quero. Mas a Maria Fernanda teve ali algumas experiências com produto antes, depois foi lá na nossa empresa, depois começou a participar. A Vitelma primeiro veio na minha casa, não comprou nada, ainda fez cara de marrenta. Depois foi lá na Vitalflex, aí conseguimos contornar lá e ela saiu de lá com um kit. A Dalci já tinha uma experiência há alguns anos com produto, e depois ela foi na Vital, aí depois ela tomou a decisão de fato fazer. A Yara já veio meio que propensa a comprar lá a jarra de água, mas chegou cheia de questionamentos, será? No final das contas, ela foi na batida do movimento e entrou para o negócio. A Alcione foi a mesma coisa, teve ali um contato com a, com a Vitelma, foi num workshop, e aí depois a gente teve uma conversa lá individual com ela, então já foi num terceiro momento, né? Então conseguem compreender? Lógico que a gente quer de cara que a pessoa já entra e já mergulha no negócio, mas nós temos que ter maturidade que não é assim. É pouco a pouco, é plantando a semente que aos poucos as pessoas vão de fato entrar no negócio conosco. A Sueli que chegou agora, não foi do dia para a noite que a Sueli veio. A Dalci já vinha conversando com ela nem sabia, mas já usava o colchão da Nippon-Flex. Aí depois ela foi almoçar na casa da Dalci. Aí ela já veio propensa a comprar uma jarra. Chegando lá, nós viramos para um purificador. Gente, acho que meu login aqui eu entrei errado. E essa reunião vai cancelar em 10 minutos. Nós vamos ter que abrir um novo link aqui, certo? Não sei o que Yeah. aconteceu, que acho que eu errei aqui na hora de fazer o acesso. Deixa eu ver aqui o que dá para fazer aqui. Dá para mudar o acesso no meio da reunião. Tô tentando aqui. Mas enfim, então, esse é o nosso movimento, é um movimento contínuo. Então, o que eu quero entregar para vocês são essas ferramentas para que nós possamos continuar o nosso movimento. É, Deixa eu ver aqui o que eu faço aqui para esse login aqui. Mas enquanto isso, Dalci, comenta aí um pouquinho, você que está montando um time extraordinário, como que você tem feito? Porque realmente foi um exemplo aí o jeito como você recrutou, trouxe pessoas para o negócio. Fala aí um pouquinho como que você está fazendo esse recrutamento e por que tem dado certo. Conta aí para nós um pouco as suas experiências. É,
Eu sou uma pessoa que eu não sou de mídia, né? Eu não sou uma pessoa que fico aí nas redes sociais postando, mas Ainda. eu ainda, isso, calma lá que eu vou chegar na necessidade. Mas eu sou uma pessoa que tem uma jornada aí atrás, né? E que vinha, eu já tinha esse movimento de formar líder. Então, quando eu comecei este negócio, aos poucos, até ainda timidamente, eu ainda posto poucas coisas, mas as postagens, os locais onde eu estou, as pessoas com quem eu estou e o conteúdo que é apresentado nas postagens, elas vão em congruência com aquilo que é a minha identidade. Então, isso, de uma certa forma, acaba validando. Quando eu fui fazer os convites, e eu consegui bastante, mas eu também convidei bastante, tá? Bastante mesmo. O que eu pensei, qual foi a estratégia que eu pensei? Bom, ao longo desses 40 e poucos anos aí de atividade corporativa, eu formei algumas pessoas, eu mudei a vida de algumas pessoas de alguma forma. Então, eu vou lá atrás e resgatar essas pessoas para que elas continuem comigo, porque elas ainda se interessam pelo que eu estou fazendo, pelo o que eu estou envolvida. E aí, dessa forma, eu fiz o convite, adaptei para cada um, né, personalizado com nome, com alguma característica que representasse aquela pessoa e o evento. E isso fez com que as pessoas quisessem estar lá. Alguns não conseguiu porque já tinha compromisso, mas já me comprometeu do próximo estar, que vai ser o nosso evento que vamos fazer aqui em Mogi. Eu já tenho algumas pessoas que agora eu só vou dar continuidade nesse movimento. Então, hoje eu vejo a necessidade e esses encontros e todos os outros que a gente consegue estar presente, vem agregando no sentido de mostrar o quão é importante as pessoas te verem em movimento e que o movimento tem a ver, né? Por isso que eu digo da minha identidade, porque tem a ver com tudo que me formou, com tudo que é a pessoa que eu sou. Então, é claro que alguns, por curiosidade, o que será que ela está fazendo agora, mas o propósito continua o mesmo. Então, eu vou lá porque eu quero saber. E eu acho que está dando certo por esta razão. Então, esses encontros, ele tem trazido bastante insights, bastante aprendizado e aquele empurrãozinho para sair da zona de conforto, para eu me desafiar no sentido de me expor, de colocar, de postar. Ainda estou engatinhando nesse sentido, mas o movimento de iniciar eu já comecei. E isso já faz toda a diferença. Eu acho que foi isso. Muito bem, uma salva de palmas aí, Dalci. E diz para nós aí, ó, nós já entendemos que você pegou aí o histórico de pessoas que fizeram e fazem parte da sua vida. Mas como você tem abordado essas pessoas? Porque uma grande dúvida da maioria é como é que eu vou chegar nessa pessoa se eu não tenho o costume de conversar com ela, eu não sei qual que Sim, é o primeiro passo para eu ter esse primeiro acesso. Conta aí, como que você está sim, abordando essas pessoas, Dalci? sim. Então, eu não sou uma pessoa de ligar, né? Eu sou muito de mandar mensagem. Então, eu continuei do meu jeito para
manter a minha característica. Então, se eu talvez tivesse ligado, soaria estranho, porque eu não sou de ligar, a não ser que seja uma coisa pontual que eu preciso falar com a pessoa. Então, o que eu fiz? Para cada um que eu convidei, eu fiz uma mensagem, eu abordei primeiro, claro, como oi, como vai, e o nome, né, personalizado, e a característica da pessoa. Então, para cada um que eu fiz a lista, primeiro que eu fiz a lista, eu sabia alguma coisa daquela pessoa, ou de momentos atrás, ou de algum sonho, ou do que ela pretendia, do que ela fazia, e aí eu usava isso para eu iniciar a conversa. E aí a pessoa me respondia. Eu mandei primeiro e sempre esperando a pessoa responder. E teve umas que a conversa acabou caminhando aí até para a sessão de coach, aí, porque começa, vem, você pergunta, você vai perguntando e aguarda a resposta. E nas respostas, e aí, na hora que eu encontrei o gancho, e aí daí que eu digo que os encontros e aonde a gente está vai te dando essa bagagem, porque daí eu me remetia ao que a gente aprendeu na hora dos fechamentos, onde encontrar o gancho para eu entrar no convite. E aí eu falava, olha, vai ter um evento em São Paulo, no Hotel Pullman, que é de empreendedorismo, e eu estarei lá como master do evento, staff do evento. E eu gostaria muito que você tivesse comigo, e aí acrescentava e aguardava. E aí eu fui dando a sequência conforme teve a sugestão sua lá que você mandou depois no grupo para todo mundo, e eu só fui adaptando a cada pessoa, e aí era incrível. Só que eu não parei todos os dias, mesmo depois que a pessoa confirmou, eu continuei mandando mensagem, continuei alimentando até o dia do evento. No dia do evento, inclusive, mandei de manhã que eu estaria lá para receber e que estava tudo pronto. Pensamos num kit de boas-vindas para os convidados. Então, quem chegou, eu fui receber lá na porta e a gente entregou um kit de boas-vindas. E depois do evento, eu também mandei a continuidade, agradecendo, e aí eu tirei algumas fotos com eles, mandei as fotos e agradecendo a participação e pedindo para eles um feedback do que tinha sido o encontro, do que tinha acrescentado e o que podia melhorar no próximo encontro. E que a gente estaria logo próximo, estaríamos juntos logo próximo, agora no próximo mês. Tá lá no mudo. Muito bem, é isso aí, Delci. Parabéns. Incrível. Nós estamos nesse movimento de fato, acolher as pessoas. Vamos ver aqui, só para a gente ter um pouco a percepção de quem está chegando, porque isso é o feedback que nós precisamos. E a Mônica está chegando agora, né? Mônica, você que está chegando agora, dá um feedback para nós, o que tem te atraído, o que tem brilhado seus olhos, o que você sente e vem sentindo desde o primeiro encontro, porque o que a Mônica disser é o que se passa com as pessoas que estão chegando, e a gente tem que entender como que o Uhum. público está vindo para melhor atendê-los, certo? Então entende para atender. Então fala um pouquinho aí, Mônica, não tem certo nem errado, abre o seu coração. Se tiver coisa que você não está gostando também, pode falar que só tem gente adulta, só distribuidor que tem aqui.
Você é a única consultora ainda, que esse mês você já vai virar distribuidor, porque aqui o negócio é muito rápido, né? Você já pôs o pé, você já vira distribuidora. Conta aí um pouquinho, Mônica, para a gente entender o que se passa na pessoa que está chegando. A palavra é sua. Bom dia, gente. Desculpa aí o meu atraso, né? Acordei um pouco atrasada, mas queria muito participar dessa reunião e todas, né, que tiver. Eu quero participar porque eu quero sim aprender. Eu sou uma pessoa muito observadora. Eu gosto de observar primeiro para mim ir aprendendo aos poucos para depois começar a falar. Eu não sou muito de falar, mas o que der para me falar, eu vou falar. Então, eu estou gostando muito. Eu confesso para vocês que eu entrei um pouco com dúvidas, porque, como todos, né, que eu já ouvi falar, vários depoimentos que eu já ouvi falar, eu já entrei também pensativa, preocupada, porque eu fiquei pensando: será que vai dar certo? Será que isso é verdade? Será que não é? A mesma coisa de todos, né? Só que eu sou uma pessoa muito confiante, eu sou uma pessoa muito sonhadora, sempre fui, e é tanto que eu já entrei em vários, como é que fala, trabalhos como esse. Já entrei na Telesfree, né? Não sei se alguém conhece aqui. Teve outro também que eu entrei, não lembro o nome, porque eu sempre tive vontade de crescer, sempre tive vontade de realizar meus sonhos, né? E só eu que sou assim na minha família. A minha família nunca me deu crédito, nunca acreditou, nunca é, falou assim para mim: vai, que você é capaz. Não, sempre me diminuiu, sempre me colocou lá para baixo. Eu sou uma pessoa que, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou adiante. E eu me senti confiante a partir do momento que eu participei da primeira aula aqui online. E depois que eu fui para o evento, gente, eu voltei outra pessoa. Sinceramente, eu voltei outra pessoa. Eu ainda fui para lá ainda com um pouco de dúvida. Eu ainda fui assim um pouco: ai meu Deus, será que eu fico? Será que eu não fico? Eu não tinha assim aquela certeza. E quando eu voltei totalmente confiante de que eu posso sim, porque que todos conseguem, eu não, e eu posso sim chegar onde eu quero, né? E o feedback é que eu aprendi, aos poucos eu estou aprendendo, né? Que nem ontem, com a aula do Robson lá, teve um momento que ele falou sobre a gente saber quem são as pessoas que a gente vai chegar, né? Nas casas para atrair eles para a gente. E eu tinha assim comigo, né? Na verdade, eu sempre fui assim. Foi que eu conversei com a Connie, né? Eu esqueci o nome, é esse mesmo nome? Conversei com ela do meu lado. Falei assim que eu sempre pensei assim: eu sempre gostei de estar no meio de pessoas que têm o mesmo pensamento que eu, que têm os mesmos sonhos que eu. Eu sempre gostei disso. Então, eu falei assim, na minha cabeça, eu pensava assim: não, vou começar a trabalhar só com pessoas que eu vejo que têm o mesmo pensamento que eu, têm pensamento de crescer. Só que eu achava que eu estava sendo muito ambiciosa. Eu falei assim: ai meu Deus, será que eu não estou sendo muito ambiciosa? Porque eu lembro que a Fê veio aqui na minha casa no outro dia explicar algumas coisas para mim. Ela falou assim: Mônica, a gente não pode ter acepção de pessoas. Tipo, a gente tem que chegar em qualquer uma, tanto faz a vida financeira delas, né? Eu falei: então tá, então eu tô pensando meio mais para cima, né? Porque no meu pensamento eu vou chegar nas pessoas mais que têm condições, que quer realmente mudar de vida, que tem pensamento em crescer, em ser um empresário, essas coisas. E ontem eu aprendi isso, então eu estou gostando das aulas, é o que eu quero para mim, eu estou no caminho certo, né? Era isso que eu estava buscando para mim. E aproveitando esse momento aqui, eu quero agradecer muito a Fê, que ela foi usada por Deus. Ela não sabe como que eu estava, né? Até uns tempos atrás eu tinha entregado tanto currículo, gente, vocês não têm noção. Eu já tinha entregado tanto currículo e a maioria era pouco salário e trabalhar mais que 8 horas, e era muito puxado para mim. Então eu rejeitava. Falei: não é isso que eu quero para mim. Então eu estava meio perdida, sem saber o que fazer. Foi quando a Fê chegou e me procurou, né? E veio aqui em casa com o Robson. E, meu, para mim foi só uma direção, só. E agora eu estou aqui e é isso que eu quero para mim, estou decidida e bola para frente. É isso, gente. Obrigada a todos aí que estão me dando força.
É isso aí. Uau, Parabéns. maravilha. Não Parabéns. precisa ser mãe de Iná para saber que essa mulher já é sucesso, né, gente? Uhum. Então, olha isso, uma pessoa extraordinária distribuindo currículo. E por que que as pessoas não contratavam ela? É porque ela era muito melhor do que aquilo que eles estavam procurando. A Vitelma É também era fato. dessas. Ela me comentou que ela estava procurando emprego e as pessoas falavam para ela: não, você é muito melhor do que eu preciso aqui. Você não cabe aqui. E às vezes o não que o mundo te dá não é porque você é ruim, é porque você é muito melhor do que o mundo quer te oferecer. E aqui é o seu lugar. E Perfeito. quantas pessoas estão na mesma situação que a Mônica, procurando aí uma oportunidade, procurando algo para realizar, e a gente tem esse algo, e eu quero te ajudar para que você chegue nessas pessoas. Claudinei, tem um monte de gente procurando um mentor igual você, camarada. Mas nós temos que apontar o nosso prumo para o lugar onde estão essas pessoas. Nós precisamos dos holofotes, nós precisamos aparecer. Diz aí, Vitelma. Não, só complementando o que você falou, de fato é verdade. Quando há 2 anos atrás, antes de ir para Uber, que eu me desliguei da empresa que eu estava, eu comecei a procurar emprego. Fiz algumas entrevistas, até mesmo em casa, na Telha Norte, gente. Fiz entrevista online na Telha Norte, por indicação, e aí não deu certo. Eu fiz entrevista, passei numa entrevista para ser vendedora de pães congelados. Só que o salário era muito baixo. E aí eu falei assim: olha, a oferta de vocês, eu aceito a proposta de vocês, não é um bom salário, mas eu vou complementar a minha renda fazendo Uber. E a pessoa que ia me contratar não aceitou que eu fizesse um serviço extra. Eu ia ser um CLT, mas ia fazer uma renda extra através da Uber. E o cara não aceitava que eu fizesse uma renda extra. Eu falei, então, muito obrigada pela oferta, pode passar a vaga para outra. E outros lugares que eu fui, como o Robson foi testemunha de um último caso passado, o cara falou que meu passo era muito alto, que ele não tinha condições de me contratar. Então, eu bati cabeça. Eu procurei estar no CLT. Aí, quando eu vi que o negócio era estreito e não era aquilo, não dava, foi quando eu decidi ir pra Uber e falar: agora eu só saio daqui quando de fato aparecer uma oportunidade que realmente seja o que eu quero e que não tenha nada, ninguém envolvido, seja só eu e Deus. Foi aí que apareceu o Robson aí na minha vida e tô aqui, gente. Não faz sentido, Mônica, você ter passado por isso. Foi uma experiência, foi um aprendizado, é uma visão que eu tive também. E é Deus nas nossas vidas. Quando a gente pede, Deus entrega. A gente pede o melhor, Deus entrega, Deus supera o que a gente pede. Seja bem-vindo. O momento é esse é o caminho. E parabéns pela tomada de decisão. Estar presente no nosso time é maravilhoso. A Maria Fernanda é excelente. Tem aí a Alcione também, que dá um suporte maravilhoso. Eu estou aqui. Seja muito bem-vinda e conte com a gente no que você precisar. Muito bem. Thelma Reis, a número 1 do Brasil. Por enquanto, porque tem gente aí, né, Dalci, que já É, ligou o turbo aí. Acelera, Vitel. Parabéns, Vitelma. Muito bem, então o Raoni pediu aqui um exemplo da Dalci. Dalci, daqui a pouco no final você dê aí os seus exemplos, só para eu entregar um pouquinho de conteúdo. Eu tenho a alegria de estar aqui, que entrou no nosso encontro hoje, minha grande amiga Tânia Martiniano, já é cliente aí há pelo menos desde 2019, 2020, então há uns quase 6 anos ela já é cliente. Convido ela para vir para o negócio, mas ela tá aí relutante aí, mas está aqui, ó, tá na nossa live. Se você puder aí abrir a câmera e dar um oi para a galera aqui, Tânia. Conheci ela dos cursos de inteligência emocional. Hoje ela promove esses cursos, enfim. Então é sempre uma alegria. E você vê, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Sou brasileiro, não desisto nunca. E tô há 6 anos chamando a Tânia e ela tá chegando. E me trouxe uma convidada para o Master Training, que quer fazer o nosso negócio. Então, olha isso, né? Então, através da minha amiga Tânia, ela já chamou, me conectou com a amiga dela. A amiga foi no Master Training, já tá, a amiga trabalha com
ozonioterapia, já vamos fazer uma parceria e aí o negócio vai acontecendo, certo? Então, peça indicações. Tudo no universo funciona através de frequência e vibração. Então, anote aí para que de fato você entenda que não é do nada que as coisas acontecem. Acontece de acordo com a sua vibração. Então, só para nós refletirmos um pouco sobre vibração, eu vou usar o exemplo do Covid. Foram feitos testes científicos e descobriram que a Covid ela tinha ali uma frequência, uma vibração. E que conforme a pessoa elevava a frequência de vibração dela, o vírus morria, porque não tinha acesso a uma frequência acima de 25,5 Hz. Então, tudo é frequência e vibração. Então, qual que é o sinal na sua vida que você está com uma baixa vibração, com a baixa frequência de Hertz? Quando você sente muito cansaço, medo, quando você está tenso ou nervosa, quando você sente raiva, quando você sente ódio. Então, esses tipos de situações é para que você já fique alerta e dê uma olhada assim, opa, peraí, minha frequência está baixa. E tem lugares, porque como a gente comentou ontem no nosso encontro, tem lugares que baixam a nossa frequência. Então, quando você vai em hospitais, sua frequência baixa. Quando você está em centros assistenciais, a frequência baixa. Bares, prisões, ali são locais que baixam a frequência. E quais são os sentimentos que você tem que vão baixar também a sua frequência? Dor. Quando você sente dor, é uma frequência aí de 0,1 a 2 Hz. Quando você sente medo, é 0,2 Hz. Irritação, de 0,9 a 6,8 Hz. Orgulho, o que é o orgulho? O orgulho é você se sentir melhor do que o outro ou maior do que o outro. E isso faz com que sua vibração diminua. Ou o orgulho ferido, quando você se sente inferior a outra pessoa. Então, os grandes problemas da humanidade vêm por conta dessa questão de como nós nos posicionamos em relação às outras pessoas. O sentimento de abandono, 1,5 Hz. Um dos questionamentos lá da baixa de resultado, lá no início do negócio da Vitelma, é que ela achou que depois que ela se tornasse distribuidora, que eu ia abandoná-la, né? Que aí isso baixou a vibração dela, consequentemente baixaram as vendas. E o sentimento de superioridade, quando você acha que é melhor do que alguém. E como que nós fazemos para manter a frequência alta, elevada? Primeiro, vibre generosidade. Faça o bem que você pode fazer, isso é 95 Hz. Desenvolva a gratidão. Quanto mais você agradece, mais bênçãos você recebe. O ato de agradecer significa agradecer, que é o favor imerecido. É você receber muito mais, muito além daquilo do que você deseja. Então comece a agradecer. Veio alguma coisa ruim? Agradeça. Veio alguma coisa boa? Agradeça. Só no ato de agradecer, sua frequência já vai para 150 Hz. Amar ao próximo, como o Claudinei comentou no início do nosso encontro. Fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você, mas no mundo dos negócios, amar ao próximo é você fazer para ele o que ele gostaria que fizesse por ele. Porque eu vou dar um exemplo. Eu adoro churrasco, mas eu tenho grandes amigos que adoram comer no rodízio japonês. E aí no mundo dos negócios é assim, se eu faço para o outro que eu gostaria que fizesse para mim, o cara não gosta da churrascaria e eu ia levar ele na churrascaria, eu não ia agradá-lo. Então, o melhor ato de amar ao próximo é você saber de fato aquilo que ele gosta, aquilo que ele deseja, e aí sim, dentro do possível, que não ultrapasse os limites do seu desejo, você vai e entrega para ele. Amar a Deus, quando você se conecta com Deus,
você consegue aí aumentar a sua frequência em 205 Hz. O que eleva a nossa vibração é amar, sorrir, dar um sorriso aí, é abençoar, é brincar, pintar, cantar, meditar, caminhar ao sol, exercícios físicos, alimentos da terra, como sementes, grãos, legumes, tudo isso aumenta a nossa frequência de vibração. E venda é energia, então você precisa estar com uma elevada frequência para conseguir resultados melhores e mais positivos. Então, antes de você fazer um agendamento, antes de você fazer um contato com alguém, eleva a sua frequência, porque os iguais se atraem. Os átomos, os fluidos universais, eles se atraem pela vibração. Então, se você não está com resultados positivos, é porque sua vibração está baixa. Se você está tendo resultados positivos, é porque a sua vibração está alta. Mas qual que é o erro, o grande erro da humanidade? Que as pessoas acham que vão aumentar a vibração se fizer uma venda, se uma pessoa entrar para o negócio, se as coisas começarem a dar certo. Mas a questão que de fato funciona é ao contrário. Você eleva primeiro as suas vibrações para depois as coisas começarem a fluir. Então, se as coisas não estão boas, aí é que você tem que pôr mais força, mais energia para elevar a sua vibração. E o segredo do sucesso é que as pessoas elas têm que fazer o básico bem feito, porém, cada vez mais melhorando e com uma frequência maior. E quando eu falo disso, você precisa já ter um método de operação diária. Você já tem que ter claro, organizado e definido um horário de trabalho, de que hora até que hora que eu vou fazer o meu trabalho, quais são os horários dos contatos, quais são os horários dos agendamentos, das visitas, dos encontros online, quais são os horários que eu vou fazer uma postagem na rede social, os horários que eu vou chamar as pessoas no meu WhatsApp. Tem que ter horário, horário para tomar o café da manhã, horário para almoçar, horário para jantar, o horário do exercício físico, o horário da oração. Organização faz com que você se torne uma pessoa produtiva. Você faz o relacionamento com as pessoas antes de tentar agendar, que foi o que a Dalci trouxe para nós hoje. Ela primeiro vai, conversa com a pessoa, sente como é que está o momento dela e depois ela faz um convite. Então, primeiro se relaciona, depois tenta fazer alguma coisa. Mas o grande erro é que nós já estamos oferecendo negócio, oferecendo produto, oferecendo evento antes de acolher as pessoas e entender os momentos dela. Agende visitas presenciais ou por videoconferência. Use todas as ferramentas e conecte os seus convidados às nossas ferramentas. O grupo do WhatsApp é uma ferramenta. O catálogo digital é uma ferramenta. O Instagram nosso, da empresa, dos nossos líderes, é uma ferramenta. O nosso canal do YouTube é uma ferramenta. Os nossos encontros são ferramentas. Os nossos folders são ferramentas. Você precisa conectar as pessoas às ferramentas. E as ferramentas, elas são potenciais para que o seu negócio ele aconteça independente de você. Promova o seu negócio. Fale que você de fato está empreendendo. As pessoas do seu entorno, elas não sabem o que você está fazendo. Até elas acham que você é um desocupado, que você não está fazendo nada. E aí, quando você mostra que você está no evento, quando você mostra que você está com pessoas, quando você mostra que você está vendendo, isso faz com que as pessoas sintam que você está em movimento. E o mais importante de toda a sua operação diária é trabalhar com os números. Faça o seu acompanhamento. Quantas pessoas novas eu conheci e coloquei na minha lista? Quantas pessoas eu fiz um contato, uma abordagem inicial do bom dia, olá, tudo bem, como você está?
quantos agendamentos eu consegui, quantas apresentações, quantas vendas. Importantíssimo trabalhar com os números. E entenda algumas dicas para que você consiga sempre trabalhar a sua mente. A brasa longe da fogueira, ela se apaga. E quando eu começo a perceber que algumas pessoas estão mais distantes, eu já sei, aquela brasinha ali, ó, está se apagando, está distante. E para que a sua mente mantenha aí em alto nível de energia, são essas 4 dicas que eu vou te dar hoje. Leia o livro A Magia, da Rhonda Byrne. Eu vou te mandar também, se você me pedir aqui no WhatsApp, eu te mando esse audiolivro dividido em dias, que você faz ali 28 dias de gratidão, e essa gratidão começa a elevar os seus resultados. Porque quem agradece enriquece, quem reclama empobrece. Então, o livro A Magia revela o segredo milenar, né? Quando diz a quem foi dado ainda o que tem. Não, como é que é? Aquele que tem ainda mais será dado, e o que não tem, o que tem ainda lhe será tirado. Essa é a frase, certo? E quando a Rhonda Byrne traz para nós a tradução disso, é sobre a gratidão. Então, quem tem gratidão vai receber ainda mais. E quem não tem gratidão ou tem ingratidão, aquilo que ainda tem ainda vai perder pela falta de gratidão. Escutar aí, assistir os podcasts dos nossos presidentes, tem dicas valiosas de pessoas bem-sucedidas. Assistir o filme Desafiando Gigantes, esse filme é espetacular, funciona muito bem. E estar constantemente nos nossos encontros online. Essa ambiência vai te trazer, a fala de um acaba enriquecendo aí o seu movimento. Então, o que a gente entende em relação ao negócio? As pessoas amadoras, ela faz uma pequena lista mental, desorganizada, com no máximo 100 pessoas. Onde é que está a sua lista de nomes? Eu te pergunto. Aí a pessoa fala, ah, tá aqui, ó, tá na minha cabeça, né? E aí não é assim que funciona. É importante, faça ali a sua lista de nomes, anote, escreva. As pessoas amadoras, elas não se preocupam em manter essa lista viva, de fazer cada vez mais contatos, de fazer novos relacionamentos, de pedir indicação dos seus contatos. Isso é você manter a sua lista viva. E o maior medo dos amadores é, vixe, e se acabar a minha lista de contatos? Então, nós estamos elevando o nosso negócio para que as pessoas saiam do amadorismo e se tornem pessoas profissionais. E os profissionais, se você não está nesse nível, esse é o dia de você mudar e se tornar um profissional no marketing de relacionamento. Para que isso aconteça, você tem que fazer uma lista organizada com todos os nomes de quem você conhece. Saber que você vai encontrar novos clientes potenciais nessa sua lista. Além disso, você sabe que que encontrar clientes faz parte do seu trabalho e você tem que fazer isso todo dia. Você vive a vida de uma forma que sua lista está sempre crescendo naturalmente. Isso é ser um profissional. E aqui tá as dicas de ouro para você fazer contato. É importante você ser uma pessoa agradável. E ser uma pessoa agradável é sempre elogiar as pessoas. Nossa, que roupa bonita, que brinco bonito, que cabelo bonito. É reconhecer as pessoas. Nossa, que habilidade de comunicação extraordinária você tem. Parabéns por essa pessoa amável que você é, acolhedora. Reconheça e valorize as pessoas, porque isso faz com que elas se aproximem de você, elas queiram estar mais contigo, elas se apaixonem pela sua presença. Cuidado com os excessos. Às vezes você elogia demais alguém, se for do sexo oposto, a pessoa pode achar que você já está querendo cantar ela.
Então, cuidado para não ultrapassar o limite, certo? Então, elogiar e reconhecer. E se você quiser afastar as pessoas, é só você criticá-las por defeito nas coisas que elas fazem. É só você começar a apontar as falhas. Então, no nosso negócio que é atrair pessoas, seja uma pessoa agradável. A melhor maneira de vencer uma discussão é evitando a discussão. Se alguém se comunica, se comporta de uma maneira inadequada, ou alguém discorda da sua postura, do seu posicionamento e até da sua fala, respira fundo, respira aí. E diz com um sorriso no rosto: entendo. Então a palavra entendo, ela alivia a tensão nas conversas, nos relacionamentos. Mesmo que você não goste daquilo como a pessoa se posicionou com você, respira fundo, dá um sorriso e diz: entendo. Quanto melhor o relacionamento com o cliente, maiores são as chances de venda. Então é importante você criar essa habilidade de se relacionar com as pessoas. Esteja atento e interessado em atender a necessidade particular dos seus clientes. Que nem a Dalci falou, acabou virando até a sessão de coach. Aí você pode falar, mas eu não sei como é que faz sessão de coach. Fica tranquilo. Eu te dou 3 dicas aqui para você conseguir acolher a pessoa de uma maneira simples, mas de fato amável. Primeiro, acolha, pergunte para a pessoa como que você está. E aí a pessoa vai abrir o coração. Depois que você a acolheu, você vai esclarecer para ela como que está o momento dela. Como que você esclarece para a pessoa? É só você falar, olha para você. Olha o que você tem colhido de resultado por conta dessa postura, desse modo que você tem está vivendo. Olha para você. Então, primeiro você pergunta como que ela está. Depois você questiona, olha para você como você está. Olha o que tem te acontecido por conta disso que você está vivendo. E o terceiro ponto é você orientar, direcionar a pessoa para que ela viva dias melhores caminhando junto contigo. Por fim, é muito importante, lembre-se que a estrela desse espetáculo chamado vendas sempre é o cliente. Não tente impressionar as pessoas com o seu poço de sabedoria, de ser o ser iluminado da face da terra que sabe tudo sobre saúde, que sabe tudo sobre tecnologia, que sabe tudo sobre vendas, que sabe tudo sobre negócios. Guarde isso para você, porque quando você está em contato com a pessoa, quem é o mais importante é ela. Ela é a pessoa mais importante. E dentro dos nossos contatos, nós precisamos que estabeleça ali um elo de simpatia e afinidade. Então, como que você vai fazer isso? Entre o que existe, encontre, aliás, o que existe em comum entre vocês. Entre você e o seu cliente. Se vocês são casados, se vocês têm filhos, se vocês gostam de esporte, de cantar, que música, de ler, de assunto, o que vocês têm em comum? Quando você conversa de algo que vocês têm em comum, que vocês gostam, isso estabelece um elo de simpatia e afinidade muito maior. E sempre você consegue quebrar o gelo na conversa, identificando o que vocês têm em comum em relação a questões familiares, o que vocês têm em comum em relação à ocupação, ao trabalho, às tarefas do dia a dia, o que vocês têm em comum sobre a recreação, o que fazem nas horas de lazer ou um hobby. Esses 3 assuntos geram conexão. E aí você vai ser uma pessoa agradável, uma pessoa que as pessoas querem ter do lado. E mantenha o foco no agendamento sem demonstrar ansiedade.
Quando você vê que o seu coração já acelerou, que você já quer ali falar de produto, já quer vender no contato, faz esse exercício aqui, ó. Respira para não pirar e vai para o agendamento. Olha, eu estou com um pouquinho de pressa, que dia que nós podemos conversar? E eu quero que você veja nessa técnica aqui, ó, as dicas para você fazer um excelente agendamento. Primeira coisa, use o rapport. O que é rapport? É sintonizar-se com o seu cliente. Então, olha aqui o exemplo do lado numa conversa do WhatsApp, como a Dalci comentou. Olha, eu chamo ali no WhatsApp. Olha, presta bem atenção nessas dicas. Se o cliente escreve, você escreve. Se o cliente manda áudio, você manda áudio. Então, aqui, ó, aqui a conversa começou escrita. Fala, Barata, beleza? Boa tarde. Tudo bem? Aqui é o Gilberto, amigo do Rael. Olha que interessante. O nome da pessoa é Júnior, só que o apelido é Barata. Quando você chama a pessoa pelo apelido, você já criou ali um elo de intimidade. Então, quanto mais o seu cliente sente que você é uma pessoa mais íntima, mais ele confia naquilo que você está oferecendo para ele. O segundo ponto, olha a resposta do cliente. Foi um áudio de 34 segundos, depois um outro áudio de 13 segundos. Na sequência, a resposta tem que ser por áudio, certo? Então, de preferência, você manda o áudio na mesma quantidade de segundo que o seu cliente te mandou. Presta bem atenção ali, ó, no exemplo. A pessoa mandou 2 áudios, o distribuidor mandou 2 áudios. Depois ela mandou o Barata mesmo, né? Porque ali a gente estava perguntando, pode chamar pelo apelido e tal. E na pergunta do WhatsApp pelo áudio, a pergunta foi: posso te ligar? Essa é a melhor pergunta para você fazer no WhatsApp. Eu posso te ligar? Você faz uma primeira mensagem de recepção, é uma primeira mensagem de acolhimento, só que você já busca a mensagem do eu posso te ligar, esperando que a pessoa fale assim, pode me ligar. Por que que eu dou essa dica para você sair do WhatsApp e ir para o telefone? Porque no WhatsApp, quem controla o tempo é o cliente. Ele responde se quiser, a hora que quiser. Quando você chama a pessoa para uma ligação, quem está no controle do tempo é você. E nós temos que sair do WhatsApp e trazer para o telefonema para estar no controle da operação. Outra dica de ouro: quando você escreve em letra maiúscula, significa que você está gritando, que você está aumentando o tom de voz. E a melhor mensagem para você mandar no WhatsApp é: qual é o melhor horário para eu te ligar para nós conversarmos? Essa é a melhor mensagem, não é para ficar nesse início trocando mensagem por WhatsApp. Traz para uma ligação, que a ligação ela é mais efetiva. E as dicas do agendamento tá aqui, o script, e eu posso mandar para vocês. É só você me pedir, Robson, me manda esse material que eu quero estudar. Então você vai dizer, oiê, oiê é um modo que você pode se conversar. Tem gente que chama oi, tem outro que só fala bom dia. É o seu jeito, e você fala o nome da pessoa. Oi, Isabel, como estão as coisas por aí? Quando puder falar, me dá um toque aqui, por favor. E aí você espera a pessoa responder. O grande erro é que a gente já fica mandando um monte de mensagem, textos enormes. As pessoas elas só leem as 4 primeiras linhas. Então, picota a sua mensagem. Cria ali uma conversa com perguntas e respostas. Sempre depois que você mandar uma mensagem, você encerra essa mensagem com uma pergunta. Porque nas mensagens de texto, quem está perguntando está no controle da mensagem.
Então você fez uma pergunta ali, ó, tudo, ela te respondeu e você, como é que você tá? E você responde tudo ótimo, graças a Deus. Se eu te mandar um áudio, você conseguiria ouvir agora? Isso é para que você domine a mensagem. Se eu te mandar um áudio, você consegue ouvir agora? Se ela falar que sim, você manda o áudio. Não já sai metralhando a pessoa de áudio. Pede permissão antes, esteja no controle antes. Porque quando você pergunta se você ouvir, você consegue ouvir agora, você não fica naquela expectativa. E aí, será que ela ouviu? Será que ela gostou? Será que ela vai me responder? Então, quando você dá esses gatilhos antes de mandar o áudio, já gerou curiosidade, já despertou interesse. E é isso que os profissionais fazem, eles têm a habilidade se conectar com as pessoas. Mas espera a resposta. Se você estiver ansioso, faz isso daqui, ó. Respira. E aí vai aqui, ó. Pergunta como é que está a sua saúde? O que você tem feito para cuidar da sua saúde? Você está sentindo algum resultado positivo? Se tivesse algo que pudesse te ajudar a melhorar as suas dores, o seu inchaço, a diabetes, hipertensão, seria importante para você? E aí a pessoa vai responder e você na sequência diz: "Olha, eu consigo te ajudar. Quando que você está mais tranquila para nós conversarmos? É melhor de semana ou final de semana?" E aí você já vai para o agendamento. Se a pessoa não quiser no presencial, marca uma videochamada, conversa por vídeo com ela, pois a intenção é só ajudá-la a vencer esse momento atual que ela está vivendo. Se for para o negócio, né? Só muda aqui um pouquinho o script, né? Porque eu coloquei como está o seu trabalho com essa situação de pandemia, ou você pode colocar como é que está seu trabalho no momento atual. O que você tem feito para melhorar a sua condição de trabalho, seus ganhos? Diga que você pode ajudar e você usa esse script. Eu estou expandindo os meus negócios em São Paulo, ou a Dalci que é de Mogi, em Mogi, ou o Claudinei que é de Diadema, eu estou expandindo meus negócios em Diadema. A Maria Fernanda que é em Barueri, eu estou expandindo os meus negócios em Barueri. A Mônica que é de Osasco, ó, eu estou expandindo os meus negócios em Osasco. A Vitelma que é de Guarulhos, estou expandindo os meus negócios em Guarulhos. E enfim, estou expandindo os meus negócios na região e eu gostaria de conversar com você. Pode ser que sirva para você ou não. Se não servir, tudo bem. Porém, da mesma forma, você pode me indicar algumas pessoas para que eu possa ajudá-las. Quando eu digo aqui, pode ser que sirva para você ou não, eu tiro a pressão da conversa. E aí fica mais receptivo o contato. Quando que é melhor para você? De semana ou final de semana? E aí nós temos também a questão da rede social, que ainda a Dalci não é expert, mas nós vamos formar a Dalci expert nas redes sociais. E aí, quando você faz uma postagem de um vídeo, de uma foto, de algo relacionado ao negócio, você pode usar aí essa frase aí, ó. A pessoa foi lá, curtiu o seu material, tá? A pessoa curtiu. Aí você escreve essa frase aí, ó. Obrigado por você ter. Obrigado por você apoiar o meu negócio. Eu vi que você visualizou, se foi alguém que visualizou. Se foi alguém que curtiu, você falou. Obrigado por você ter curtido. Obrigado por você ter comentado a minha publicação no Facebook, ou no Instagram, ou no WhatsApp. Isso significou muito para mim. Então, se você pode mandar essa mensagem para as pessoas que estão ali te vendo, curtindo e comentando. Fala o nome da pessoa. João, você tem algum tempo disponível para eu compartilhar mais com você? Eu estou expandindo os meus negócios e adoraria ouvir as suas ideias, receber o seu apoio e recomendações. Quando que você está mais tranquilo para nós conversarmos? Melhor de semana ou final de semana? E vai para o agendamento.
sempre peça indicações. Quem você conhece que precisa desses benefícios para a saúde? Tenho certeza que você conhece pessoas que precisam da nossa tecnologia. Quem você conhece? Quem você conhece que poderia se beneficiar com esses produtos e eu posso ajudar? Enfim, então, hoje, se você quiser esse material, me chama aqui que eu mando para você, né? É, Enfim, e eu tô aqui para poder contribuir contigo. Uma pessoa só para falar aí o que fez sentido nesse encontro de hoje, só para eu ter aqui um feedback. Olha aqui, recebi muito eu quero. Me chama lá no WhatsApp que eu mando para você, né? Quem poderia aí dar um feedback aí? Ninguém? Diz aí, Dalci. Vou eu. Vou eu. É, tudo que você trouxe hoje, de fato, é o que é a cereja aí para o dia a dia, né? Principalmente quando você trouxe aqui a questão da gente fazer a gestão do nosso tempo, né? A organização do nosso dia. Você dividiu o seu dia nas tarefas que você precisa executar. E as tarefas dentro, cada tarefa aqui dentro do que você trouxe, né? Dentro dessas dicas, principalmente aí da elevação da frequência, né? Porque a nossa frequência ela atrai, né? Nós vibramos o tempo todo, nós somos energia e a energia atrai, e já existem até estudos e tratamento que é feito através das frequências, né? Eles te submetem lá a um período numa frequência que vai mudar o seu estado emocional, a sua forma de pensar. Então, isso significa o quanto o que você trouxe é verídico e de fato funciona. As dicas aí que você deu para mim, principalmente, que eu sempre vou repetir, porque para mim são valiosas, porque eu, de fato, é um desafio para mim, porque ele vai além da habilidade, né? Então, eu estou trabalhando exatamente isso, e cada vez que você entrega, né, essas dicas, é o que vai acrescentando. E muitas do que você trouxe hoje, que você já trouxe nos outros encontros, é o que eu tenho usado e foi o que eu usei para fazer o convite. Então, nessa última parte que você trouxe aqui, de que forma fazer o contato, de que forma. Foi exatamente como eu fiz. Né? A única coisa que eu já anotei aqui, que foi a dica que você deu, é a questão aí, eu posso te ligar? Que momento que eu posso e sair do WhatsApp, que eu acho que ainda é o meu entrave, entendeu? Que partir aí, vou fazer esse desafio, já coloquei aqui como desafio para essa semana e eu já vou colocar em prática essa lição de hoje, que para mim foi riquíssima mesmo, mas que funciona de verdade. Então, as dicas que você deu aí do agendamento, do contato com a pessoa, da, de manter uma conexão, alguma coisa que de fato faça sentido para a pessoa, porque quem está lá do outro lado primeiro precisa sentir que você entrou em contato com ela por interesse por ela, e não para você empurrar ou vender alguma coisa. Então, a sua ligação é porque você se importa com a pessoa. Então, quando você pergunta, e aí é isso que eu faço, eu não vou logo apresentando como a pessoa está, se eu conheço alguma
alguma situação, eu me remeto àquilo para perguntar. Se eu sei de alguma situação de saúde ou familiar, eu faço essa pergunta e espero a resposta para interagir. Então, eu não vou esperando para na hora que tiver o momento de eu encaixar, aí eu faço. A única coisa que eu não estava fazendo é a dica que você deu hoje de perguntar como é que a hora que eu posso ligar, que é o que eu vou começar a fazer. Muito bem, nota 10. Essa gabaritou na prova hoje. Uau! Muito bem, gente. Amanhã temos mais aqui os nossos encontros. Eu vou estruturar aqui, Dalci, até para dar sequência, a abordagem pelo telefone. Quando a gente tem Tá, pelo menos um script já pré-programado, você já ajuda. tem, você se torna um profissional mais assertivo e não É, fica gastando tempo demais também no telefone. Então eu vou isso. preparar essa ferramenta, mas já fica o primeiro start, já se testa Já chamar me no dei, telefone. E aí já nós me vamos dei. avançando. É isso daí. E quando eu pedi o material também, esse material, não só para mim, mas também para eu replicar com a minha equipe, entendeu? Maravilha, ó, Então, mandei lá no grupo Elite agora, tá o material lá. tá. Quem não tá no grupo Elite, pede para um mentor Elite para te passar o material. A Mônica ainda não tá nesse grupo Elite, nem a Tânia. O Luciano também não tá. Então, Cleide, passa aí pro Luciano. Enfim, estamos Eu juntos. estava, eu estava aqui printando as telas para poder pegar a dica que estava falando alto para mim, anotando o nome. Enquanto você falava, o insight vem vindo. Então, E, agora com esse material aqui, eu vou apagar aquilo que eu printei, porque vai ocupar a memória no celular. Mas agora, com esse material aqui, já vamos fazer contato e fazer do é, jeito certo. é, Muitas das vezes falta a palavra certa para fazer a conexão. e, E essa conexão está aqui, é, entendeu? é isso Porque mesmo. quando o Robson fala, né, Dalci? Quando o Robson fala com a gente se bobear, compra de novo, né? É, Do jeito que ele fala, a gente compra de novo. Então, aconteceu, viu, Claudinei? Ó, hã? aconteceu, compreendi. Então a gente tem que tomar cuidado, porque senão o Robson vende pra gente outra vez, entendeu? É, Então, a gente, com essas palavras, assim, da maneira com que é colocado, que ele já tem esse caminho trilhado e é mentor, nosso mentor, então vamos seguir o que o mentor diz. Vou aqui arrepiar nesses nomes, porque eu estou em atendimento e vou botar para pegar aqui agora. Obrigado, Robson. Tamo junto. A Marisa pediu aqui para Dalci dar exemplo, o Raoni pediu, né, os exemplos. Aí amanhã cedo, às 8h20, Dalci chegue aí com os exemplos do que tá, tem dado certo aqui para nós, tá bom? tá, Vamos tá. lá, que o tempo urge. Muito sucesso, boas vendas, lista, contato, agendamento todo dia. Não é o que eu faço um dia que muda a minha história, é o que eu faço todos os dias, mas agora com a vibração elevada. Até mais, gente. Show. Sucesso, ótimo dia! Bora! Dia. Parabéns. Ótimo dia. Obrigada.